Olá pessoal, vamos dar sequência aqui então ao nosso curso de Direito Empresarial. No bloco passado a gente terminou falando sobre a sociedade limitada. A gente está trabalhando aqui todas as pessoas jurídicas de direito privado não estatais, que são objeto de estudo aí do direito empresarial, com exceção das sociedades especiais, a fundação privada e a associação. Por elas não terem objetivo de lucro, a gente viu no último bloco que as sociedades especiais, as fundações e as fundações privadas e as associações, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado não estatais, são pessoas jurídicas de direito privado não estatais regulamentadas pelo direito civil. Elas não são regulamentadas pelo direito administrativo, porque são pessoas jurídicas de direito privado não estatais, não envolve dinheiro público, não tem nenhum real de dinheiro público aqui na fundação privada e nem nas associações. Mas embora elas sejam sociedades, pessoas jurídicas de direito privado não estatais, elas não vão ser objeto de estudo do direito administrativo, porque elas não têm objetivo de lucro. São tipos societários em que o lucro não é o objetivo, elas têm outros objetivos. Dessa forma, passamos então a ver as sociedades simples e as sociedades empresárias. Falamos da sociedade simples, nós nos referimos à cooperativa, à sociedade simples pura, falamos também das sociedades simples tipificadas. Entramos então em sociedades empresárias, em que a gente falou sobre a sociedade em nome coletivo, falamos sobre a sociedade em comandita simples e fechamos então o bloco falando sobre a sociedade limitada. Na sociedade limitada nós vimos o quê? Que é um tipo societário chamado de sociedade limitada, porque a participação dos sócios com o patrimônio pessoal, com o capital pessoal, limita-se ao tanto integralizado no momento da constituição societária. A responsabilidade pessoal dos sócios, eles vão responder com o patrimônio próprio somente nos casos em que a sua responsabilidade ficar limitada ao capital social. Eles não têm que colocar mais nenhum real naquela empresa para pagamento de dívida acima daquilo que consta como capital social. Então, suponhamos que o Pedro e o Bernardo vão estabelecer uma sociedade limitada. Eles elegeram o capital social dessa sociedade como R$20 mil, sendo que cada um terá 50% das cotas. Então, a responsabilidade pessoal do Bernardo limita-se a R$10 mil. A responsabilidade pessoal do Pedro limita-se a R$10 mil, que são os valores correspondentes ao capital social que eles investiram, que eles integralizaram, que eles constituíram no momento em que eles resolveram firmar essa sociedade. Dessa forma, eles não responderão, além desses R$10 mil, com o capital pessoal. O patrimônio pessoal deles não responde por eventuais dívidas que a empresa não tiver condições de pagar. Dessa forma, então, gente, eles não vão ter que arcar com nada além desse capital que eles integralizaram no momento que eles constituíram a sociedade. Mas também chegamos a referir sobre ela aí no último bloco. Nós vimos o quê? Que a personalidade da pessoa jurídica pode ser desconsiderada. Nós vimos o quê? Que em alguns casos o juiz vai desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa, aquela sociedade vai ter sua personalidade jurídica desconsiderada pelo juiz. O quê? A sociedade, gente, sempre que a gente cria uma pessoa jurídica, é uma pessoa fictícia. A lei confere a possibilidade de essa pessoa jurídica, uma ficção jurídica aí, em que cria-se uma pessoa através da reunião de uma ou mais pessoas. Temos também a possibilidade do empresário individual. Mas, quando a gente estiver diante de um CNPJ, um cadastro nacional da pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela foi constituída com algum fim, ela tem algum objetivo. Então, ela é uma pessoa diferente, uma pessoa diversa daqueles que a constituíram. Então, a sociedade constituída por Pedro e Bernardo, devidamente cadastrada ali no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ela vai ter um número e será uma pessoa distinta das pessoas dos sócios.
não se confunde. Né? Uma terceira pessoa ali vai ter um registro próprio aí no nosso sistema nacional. Então, essa pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio. No entanto, em alguns casos excepcionais, o juiz pode desconsiderar essa ficção jurídica. O juiz pode dizer que essa pessoa jurídica não existe mais. Para a lei, para aquele caso específico, para aquele caso concreto, o juiz vai desconsiderar a pessoa jurídica. E o que? Poderá adentrar dentro, né, adentrar dentro é ótimo, mas poderá adentrar nos bens dos sócios. Poderá ir atrás do capital pessoal, do patrimônio pessoal desses sócios. E quando que isso vai ocorrer? Nós temos duas hipóteses que a lei prevê a desconsideração da personalidade jurídica. A primeira delas está prevista no artigo 50 do Código Civil. Então, lá no artigo 50 do Código Civil, se vocês abrirem aí o seu Código Civil, vocês vão ver o quê? Que no artigo 50 está previsto uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. O que esse artigo prevê? Quando houver um abuso de utilização dessa pessoa jurídica, quando tiver um desvio de finalidade dessa pessoa jurídica, ela não está sendo utilizada para os fins para os quais ela se destinou. Está havendo uma fraude, os sócios estão fraudando essa pessoa jurídica, estão utilizando essa pessoa jurídica para realizar fraudes. Nesses casos, o que? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica e adentrar no patrimônio pessoal dos sócios, penhorar bens de propriedade dos sócios para pagar dívidas que foram contraídas pela pessoa jurídica. Então, o artigo 50 do Código Civil, ele prevê, havendo fraude, gestão fraudulenta, né, abuso de utilização da pessoa jurídica, desvio de finalidade dessa pessoa jurídica. Em todos esses casos, o sócio poderá o quê? Ter seus bens pessoais penhorados para pagar dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Outra hipótese que nós temos de desconsideração da personalidade jurídica, e é uma hipótese um pouco mais grave, é no caso do Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 28. Então, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Sempre que o fornecedor não tiver condições de pagar a indenização devida para o consumidor, quando o fornecedor não tiver recursos para quitar essa obrigação de indenizar o consumidor em decorrência de um vício, de um problema naquele produto ou serviço colocado no mercado, nesse caso, basta o simples inadimplemento, a simples impossibilidade de o fornecedor pagar aquela indenização devida para o fornecedor, para o consumidor. Nesse caso, poderá haver uma desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. Isto é, a pessoa jurídica da qual faz parte o fornecedor, da qual o fornecedor é a pessoa, representa o fornecedor na relação de consumo, caso a pessoa jurídica do fornecedor não tenha condição de indenizar o consumidor, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor autoriza que essa pessoa jurídica seja desconsiderada e a jurisdição possa adentrar, possa buscar bens do patrimônio pessoal do sócio para quitar a obrigação. Então, gente, no caso do artigo 50 do Código Civil e no caso do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, estamos diante de hipóteses em que a lei autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. E daí? E daí que, embora a gente esteja diante de uma sociedade limitada, por se tratar de uma situação excepcional legalmente prevista em lei, o que? A sociedade simples vai deixar de ser sociedade simples. Essa sociedade simples, ou a sociedade limitada, vai deixar de ter uma responsabilidade limitada. Os sócios não vão mais
ter essa blindagem patrimonial. Os sócios não estarão mais com patrimônio pessoal protegido. Embora seja uma sociedade limitada, essa sociedade limitada terá o quê? Ela terá sua personalidade desconstituída, terá sua personalidade jurídica desconsiderada, né, e poderá, então, havendo uma das hipóteses previstas em lei, a possibilidade o quê? De o Poder Judiciário adentrar no patrimônio pessoal do devedor, adentrar no patrimônio pessoal dos sócios que compõem essa pessoa jurídica. Porque a personalidade dessa pessoa jurídica foi desconsiderada. Então é possível que o Poder Judiciário adentre no patrimônio pessoal desses sócios. Pessoal, então a gente focou, falamos bastante aí da desconsideração da personalidade jurídica, que é um importante aspecto da sociedade limitada. Por quê? Porque é uma exceção, né, a essa blindagem patrimonial, a essa responsabilidade dos sócios que fica limitada ao capital social que eles integralizaram na hora de constituir a pessoa jurídica. Vamos falar então o que? Um pouco da sociedade anônima. O que a gente tem a falar da sociedade anônima? Um mundo de coisas. A sociedade anônima é o único desses tipos societários aqui que tem uma legislação própria. Esses tipos societários, todos que a gente está se referindo aqui, são tratados pelo Código Civil. Eles são regulamentados por capítulos distribuídos ali no Código Civil. No entanto, gente, a sociedade anônima ela é tão grave, ela é tão séria para o Estado, porque ela arrecada muito. A sociedade anônima são sempre sociedades grandes, são sociedades que vão ter uma importante parcela do mercado, são sociedades que têm uma arrecadação financeira muito grande. Consequentemente, ela vai gerar impostos com valores muito altos. Então, o Estado tem um interesse muito grande nessa sociedade anônima. Ela emprega muita gente, ela tem uma importante fatia do mercado. Ela é de suma importância aí para a nossa economia. Então, gente, a sociedade anônima, ela tem uma lei própria, a Lei 6.404, que vai tratar da sociedade anônima em todos os seus aspectos. Ao contrário aqui que a gente tem esses tipos societários, em que tem uma regra ou outra ali para cuidar deles, quando a gente está diante aí de uma sociedade anônima, essa sociedade tem regras extremamente específicas. A sociedade anônima, desculpe, a sociedade anônima vai ter essa legislação própria, esse regramento próprio, que é importante para o Estado, para que o Estado possa fiscalizar, possa regulamentar a existência dessa sociedade, que, como a gente viu, é de suma importância, tanto pelos impostos que acarreta, quanto pelos postos de trabalho que ela gera, quanto pelo tanto que ela movimenta a economia. Então, o que é uma sociedade anônima? Sociedade anônima, pessoal, geralmente ela é um tipo societário que cresceu. Um desses tipos societários que a gente tem aqui, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, são tipos societários que geralmente são utilizados para sociedades pequenas, sociedades que não arrecadam tanto assim. Então, são tipos societários o quê? Que vão envolver poucas quantias aí. O balanço patrimonial desses tipos societários não envolve tanto dinheiro assim. Geralmente a gente está diante aí de pequenas e médias empresas. Então, até mesmo micro, empresas de pequeno porte. Já a sociedade anônima, gente, é um tipo societário utilizado para sociedades que cresceram. Como assim que cresceram? O Pedro e o Bernardo tinham uma sociedade limitada. E essa sociedade limitada começou a gerar muitos ganhos. Eles começaram a ganhar muito dinheiro com ela, e ela cresceu muito, e eles estavam com dificuldade de administrar essa sociedade como uma limitada. Eles precisavam de uma estrutura um pouco mais complexa para que pudesse haver uma divisão desse trabalho, para que pudesse haver uma descentralização.
né? Eles sozinhos ali estava praticamente impossível. E eles estão faturando muito. Então o que que eles pensam? Olha, nós colocamos 10 mil cada um. Nós colocamos aí R$ 1 de cotas, R$ 1 cada cota. Agora a gente tem aí, né, uma movimentação financeira muito grande. Vamos então tornar nossa sociedade uma sociedade anônima. Por quê? A gente está arrecadando milhões. Se a gente integralizar o capital social agora, né, e colocar aí cada ação aí a R$ 1, a gente pode ter aí 10 vezes mais ações, 100 vezes mais ações. Vamos colocar um capital social aí de 10 milhões, né, de 20 milhões, ao invés de 20 mil. E nós estamos aumentando aí o que? 3 zeros na nossa empresa. Nesse caso, então a gente vai colocar no mercado muitas dessas ações aí a R$ 1. Por quê? A nossa empresa lucra muito. Então, como a nossa empresa lucra muito, o sujeito que pagou R$ 1 nessa ação hoje, daqui 2 anos, ele pode ter um retorno de R$ 20, né, envolvendo aí a distribuição de lucros para os sócios. Então, o sujeito investiu, né, eles foram, integralizaram, aumentaram o capital social, tornaram uma sociedade anônima de capital aberto. Por quê? Capital de sociedade anônima pode ser de capital aberto e de capital fechado. De capital fechado, as ações são negociadas única e exclusivamente de forma interna, somente entre os funcionários daquela empresa. E de capital aberto, essas ações vão ser colocadas à disposição de eventuais compradores nas corretoras, né, nas bolsas de valores, né, na comissão de valores mobiliários. Então a gente vai estar diante o quê? De uma possibilidade de negociação de cada uma dessas ações. Recentemente vocês viram aí a questão do Facebook, né, em que o proprietário ali do Facebook decidiu abrir sua empresa, decidiu torná-la uma sociedade anônima, decidiu colocar ações do Facebook no mercado. Né, chegou a valer ali 14 a 17 dólares, né, a cada cota, que foi colocada ali a R$ 1. Então, quem comprou a ação ali valendo 27 dólares, né, pensou que vai ter um retorno desses 27 dólares. Já o proprietário das ações, né, o Mark Zuckerberg, ele que é fundador do Facebook, ele multiplicou, né, por 14, né, ou 17 ali, o valor das ações que ele tinha. Então, se ele tinha 10 milhões de ações, né, ele colocou essas ações à venda, e esses 10 milhões de ações compradas a 17 dólares ao invés de $1, ele conseguiu o quê? Transformar 10 milhões em 170 milhões. Então, pessoal, tem gente que vive disso, né, de compra e venda de ações. Eu, particularmente, não entendo muito desse mercado, não sou adepto aí do investimento de alto risco, né, porque tudo que a gente investe muito, gente, o retorno ele é grande. Né, você pode ter um prejuízo ou um lucro muito grande. Mas tudo aquilo em que você investe, quanto mais você investe, mais prejuízo ou mais lucro você pode ter. Né, então eu não sou muito dessa turma aí do investimento de alto risco. Que é o quê? Da mesma forma que você pode ter um risco muito grande de ter um lucro fantástico, você também pode correr um risco muito grande de ter um prejuízo também muito grande. Então, pessoal, a conclusão que a gente pode chegar é o quê? Né, que deixe para quem entende. Né, ou você aprenda muito a mexer na bolsa de valores ou largue isso para lá. Então, paga alguém que tenha condição de te dar essas informações, porque é um mercado muito cruel. Né, o pouco que eu sei é o quê? Que algumas empresas são mais estáveis. Por exemplo, a CEMIG, aí, até essa redução de tarifa da Dilma, a CEMIG era uma das empresas mais sólidas para se investir. O preço da ação dela varia muito pouco, fica nessa faixa aí de 24, 25, 26 reais.
E você não tem lucro com aquela ação especificamente, né? Quando você for revender, o preço dela não vai estar muito diferente daquele preço que você pagou. Da mesma forma, você não tem prejuízo muito grande, né? O preço também não vai estar muito abaixo do preço que você pagou. No entanto, gente, a CEMIG ela tem uma distribuição de lucros muito boa. Então, o fato de você ter ações da CEMIG, né, você consegue render ali, fazer um bom capital. Né, porque a cada trimestre você vai receber um valor proporcional às suas ações. Então, você acaba tendo condições, aí, se você for um investidor, tiver muitas ações, de conseguir ali um valor bacana. Da mesma forma, gente, a gente tem aí muitas empresas aí que são sociedades anônimas. Né, uma delas, por exemplo, é a Oi Telecomunicações, né, que a gente tinha antes o quê? Um serviço de telefonia totalmente privatizado. Já depois de 96, né, ocorreu ali uma privatização. Antes o nosso sistema de telefonia era totalmente estatal. Nós tínhamos a Telemig aqui em Minas, por exemplo, que era uma empresa única e exclusiva em casos de telefone. Com a privatização aí de vários serviços públicos, dentre eles os de telefonia, eu não sei se vocês se lembram, mas uma linha telefônica era muito cara. Então tinha gente que tinha comprado, adquirido essa linha telefônica por um preço considerável. Dessa forma, então, muitas dessas pessoas que eram proprietárias dessas linhas telefônicas aí fixas, antigas, como não tinha mais valor de mercado, o que a Telemar resolveu fazer? A Telemar foi aqui, adquiriu a Telemig, transformou essas pessoas em sócias. Essas pessoas têm uma microação ali da Telemar, e pode, então, são sócios anônimos. O próprio nome diz, gente, sociedade anônima. O nome vem daí, você não sabe quem são todos os sócios. Eles são anônimos, são as pessoas que detêm a titularidade daquela ação. Pode ser uma ação aí ao portador, e essa pessoa que está na posse dessa ação, então ela vai ser considerada sócia, e é uma sociedade anônima. Porque, ao contrário das outras ações aqui em cima, é um tipo societário em que você não tem como saber todos os sócios. Então, ela recebeu esse nome aqui de sociedade anônima e várias pessoas se tornaram sócias dessa sociedade anônima em razão de ter uma linha telefônica. Minha avó, por exemplo, recebe sempre uma cartinha da Telemar, da Oi, nem sei mais quem que é titular aí desse serviço, que antes era estatal. Ela recebe uma cartinha avisando que ela tem R$20 no banco, R$30 no banco, depende do percentual ali que ela faz parte, do tanto que ela adquiriu ali para ser sócia. No caso, o que? Ela adquiriu uma linha telefônica, numa época longínqua, e essa linha telefônica foi transformada em cota, em ação. Então, estamos diante o quê? De uma sociedade jurídica de direito privado não estatal, uma sociedade empresária que recebe o nome de sociedade anônima porque não temos condições de definir todos os seus sócios. E, por fim, gente, a sociedade em comandita por ações. Sociedade em comandita por ações, gente, é a mesma lógica da sociedade em comandita. A diferença é o quê? Opa, não é essa caneta. A diferença entre a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações está na questão de quem é o comanditário, quem são os comanditários. No caso da sociedade em comandita simples, a gente disse o quê? Que nós temos um sócio comanditado, e temos de outro lado o sócio comanditário, que é o que tem dinheiro e vai investir aí no sócio comanditário. Então, a gente está diante aqui de um sócio comanditário e um sócio comanditário, um sócio comanditado e um sócio comanditário. A gente viu que, na comandita simples, o comanditado, ele é o sujeito que vai pôr a mão na massa.
Já o sócio comanditário é o quê? O investidor, né? O sujeito que só está querendo investir o dinheiro dele. Mas a gente pode ter ainda a possibilidade de uma sociedade em comandita por ações. E como que ela funciona? No caso da sociedade em comandita por ações, os sócios comanditados vão poder fazer parte dela por meio da compra de ações. Então não é necessário que uma pessoa faça um investimento para que ela seja um sócio comanditado. Eu falo investimento financeiro direto. É possível que, para a pessoa tornar um sócio comanditário pelo simples fato de ter adquirido uma ação. Então o sujeito foi lá, adquiriu uma ação colocada no mercado pelo sócio comanditário, e ele vai ser o quê? Não, o sócio comanditário não é o único investidor mais. Todas as pessoas que adquiriram cotas sociais daquela empresa, né, vão então fazer parte aí do chamado sócios comanditários, e um deles foi justamente, né, um cliente nosso que se tornou aí um sócio comanditado. Vamos lá então. Então a gente tem essa possibilidade aí, né, da sociedade em nome coletivo, da sociedade em comandita simples, da sociedade limitada, da sociedade anônima e da sociedade em comandita por ações, né, que é essa possibilidade de você o quê? Ter vários sócios comanditários, né, a partir do momento em que o sócio comanditário coloca suas cotas à negociação. Né, aquele investimento que ele fez, ele coloca aquilo ali em negociação. Pessoal, então vimos aí esses tipos societários, né, e para a gente poder fechar aí essa ideia, né, das sociedades empresárias e afins, como que a gente tem que que a gente tem que observar, né? Nós temos que fazer aqui algumas observações importantes, né? Quais observações importantes aqui a gente tem que fazer? As pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas de direito privado estatais, né? Qualquer lugar em que haja dinheiro público, né? Em que as pessoas envolvam o mínimo de dinheiro público, vão ser objeto de estudo do direito administrativo. As sociedades especiais não são objetos de estudo do direito empresarial por não terem finalidade lucrativa. Então, como elas não têm finalidade lucrativa, elas não vão ser estudadas pelo direito empresarial. E, pessoal, há ainda dois tipos societários que vale a pena a gente comentar. Porque são tipos societários não personificados. Mas como assim, gente? Tipos societários que não têm uma personalidade jurídica. São tipos societários o quê? Em que, embora não tenham registro, não foram levadas na junta comercial, não estão registradas, elas existem na prática. E tudo que existe na prática tem que ser regulamentado pelo direito. Então, o direito empresarial vai estudar, sim, essas sociedades não personificadas, que são o quê? As sociedades em comum e as sociedades em conta de participação. A sociedade em comum, gente, é um tipo societário em que não há documento, não há nada. Né? Os sócios, vamos montar uma sociedade, vamos, e eles vão e começam a fazer aquele negócio juntos, né? Aquele negócio jurídico juntos, e estamos, então, diante de uma sociedade em comum. É o quê? Tudo é dos dois. Não tem uma regulamentação, não tem nada que regulamente essa sociedade. Uma sociedade em comum. E temos ainda a sociedade em conta de participação. Que é o que essa sociedade em conta de participação? Embora não tenha registro, aquela sociedade tem um estatuto, tem um contrato social. Os sócios têm um documento entre eles, e esse documento é suficiente o quê? Para demonstrar a existência da sociedade entre eles. Como nenhuma das duas sociedades, a sociedade em comum, em que não há nada, não há um documento, não há um papel sequer para comprovar aquilo ali, mas ela existe na prática, então é chamada sociedade em comum. A conta de participação, ela também existe na prática, mas ela não foi levada a registro, embora tenha um contrato social.
por razões diversas, os sócios acabaram não registrando. Então, gente, nos dois casos, as sociedades não personificadas, né, elas não são oponíveis a terceiros, pelo fato delas não estarem registradas. Elas vão poder, elas existem aí para o direito, mas elas não são oponíveis a terceiros. Da mesma forma, né, tanto a sociedade em comum quanto a sociedade em conta de participação. A diferença é o quê? Que a sociedade em comum, gente, não tem nem como um sócio exercer direito de regresso contra o outro. Como que você vai exigir que o outro responda por uma dívida que você não sabe nem o percentual de cada um naquela sociedade? Já a sociedade em conta de participação, não. Existe um documento entre as partes. Né, os sócios assinaram, só não levaram aquilo a registro. Então, entre eles, esse documento tem validade. Embora não seja oponível a terceiros, né, entre os sócios esse documento deve ser realizado. Então, o sócio que arcar com o patrimônio pessoal, esse sócio poderá cobrar do outro, né, a parte dele. Se ele tiver quitado aquela dívida toda com o patrimônio próprio, com base nesse documento, ele terá um direito de regresso aí contra o sócio. Então, só para fechar aqui nossa questão societária, vamos acabar de marcar o nosso quadrinho. Né, a sociedade limitada responde com o capital pessoal? Não responde. Sociedade anônima responde com o capital social? O capital pessoal também não, é diferente, né? O capital pessoal e o capital da empresa. E a sociedade em comandita por ações, aqui está até errado, né? Sociedade em comandita por ações. Da mesma forma, né, ela é idêntica à comandita simples. Né? Teremos o comanditado que responde, teremos o comanditário que não responde. Nesses casos, então, a gente está falando o quê? De responder com o capital pessoal, né? Ou não responder com o capital pessoal. A gente viu o quê? Que vai responder a sociedade em nome coletivo, o sócio comanditado, tanto na comandita simples quanto na comandita por ações. As demais não respondem com capital social, uma verdadeira blindagem aí patrimonial entre as sociedades. Pessoal, então fechamos aqui a questão das sociedades empresárias e afins. No próximo bloco a gente trata aí sobre falência e recuperação judicial de empresas. Aguardo vocês.